e não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lançai sortes, para que saibais que causa e sobreveio sobre este mal. E lançaram a sortes caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? O que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que faz o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que este façamos-nos para que o mar acalme, porque o mar se levanta, engrossava cada vez. E ele lhe disse: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que porque minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, pois perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como se aprouve. E levantaram-se Jonas, lançaram no mar, e cessou o mar a fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Amém? Amém, Senhor. Aqui é uma palavra muito conhecida. Pode sentar, igreja. Aqui é uma palavra muito conhecida, aonde Deus, o Senhor, ele vai e manda Jonas e pregar contra a cidade de Nínive. E Jonas, creio eu que já ouviu falar muito daquela cidade, que era uma cidade onde havia muitos pecados, onde havia malícias, onde os homens eram cruéis, onde eles matavam e colocavam a cabeça do povo sobre as portas da cidade para intimidarem aqueles que entravam. Verdade. E Jonas, ele ficou com medo de pregar sobre aquela cidade, porque ele temia sobre mesmo a tua vida. E ele, por um momento, ele tentou se esconder aonde ele comprou a passagem, né? E foi para Tarsis, aonde ele queria se esconder, onde ele tinha lugar no refúgio, ele queria ir como refúgio para que não viesse falar as palavras a qual Deus tinha mandado. E eu li essa palavra nesta noite, é uma palavra que ela reflete sobre a minha e a tua vida nos dias de hoje. Porque muitas vezes Deus nos envia a lugares, Ele nos usa para falar e exortar mesmo o povo, e muitos têm virado as costas para a
Aleluia. Glória, glória, E ali, glória. quando aqueles homens viram que o mar estava revolto, o mar estava bem agitado, começaram a lançar fora tudo aquilo que eles achavam que estava impedindo o barco, o navio, de prosseguir. Mas aquilo que está nos impedindo de prosseguir é a ordem a qual Deus tem mandado. É a ordem que Deus tem falado: vai lá e faz, vai lá e tira, vai lá e manda, vai lá e leva. Ramanaia sou. Muitas vezes nós temos intimidado, nos calado, para não fazer aquilo que Deus tem enviado a nós fazer. E quando eles desceram ao porão e viram que Jonas estava lá dormindo, sossegado, como se nada tivesse acontecido, mandou ele rogar ao Deus dele, ao nosso Deus. E ele perguntou assim: por que você foge? Ramanaia sou. Por que você tem fugido dos propósitos de Deus? Ah, o inimigo, ele tem lançado sementes de laços sobre a nossa mente, e muitas vezes nós vivenciamos coisas a qual queremos fugir, não queremos participar, ser participante daquilo. Só que Deus nessa noite, ele tem nos exortado, porque quando ele manda nós fazer algo, mesmo que o inimigo se levante, ou quando o seu próprio irmão se levanta contra a tua vida, é para você fazer, não é para você fugir do propósito de Deus. Jonas, ele tentou fugir do propósito de Deus, e veio sobre ele uma grande fúria, uma grande tempestade, que nós sabemos que no Jonas 2 fala ao qual ele foi lançado sobre o mar e foi engolido por um grande peixe. E nessa noite, quando eu vi essa palavra, eu falei: Senhor, eu não quero pregar essa palavra, porque é uma palavra de exortação para as nossas vidas no dia de hoje. Deus, ele tem nos colocado em situações na qual muitas vezes nós queremos falar assim: Senhor, eu não quero ser participante. Deus, eu não quero falar. Eu quero ficar simplesmente sentado no meu canto, ou até mesmo dentro da minha casa. Porque não é fácil, o evangelho não é fácil. Muitas vezes os levantes vêm, muitas vezes o medo vem, tenta nos paralisar. Porque Jonas ali sabia que naquela cidade havia 120 mil homens, fora mulheres e homens, a qual eram pecadores, eram povos ruins, rebeldes. E muitas vezes, até mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, tem esse povo rebelde. Verdade, meu Deus. Que Deus, ele está tentando exortar, mas muitas vezes olha para trás e fala assim: quem é você? Quem é você que quer me dar ordem? Fala mesmo, meu Deus. Ramanaia sou. Ah, porque não é assim, desse jeito. Deus me falou que é desse jeito. Mas será que é Deus mesmo que está te mostrando? Ramanaia sou. Será que é Deus mesmo que está mostrando para você que é de qualquer jeito, de qualquer forma, que você tem que entrar na presença do Senhor? Aleluia. Não, não é dessa forma. Deus, ele chamou a gente para ser diferente. Deus nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas o povo quer andar como rebeldes na presença do Senhor, quer andar de qualquer jeito. E quando começamos a exortar esse povo, muitos viram as costas e falam assim: ah, não é assim desse jeito que eu aprendi. Não é dessa forma a qual Deus me chamou. Deus, ele chama, ele capacita, ele limpa, ele purifica. Mas também temos que estar na dispensação do Senhor para que Deus, ele venha nos purificar, nos limpar. Aqui Jonas mostra no versículo 4 que Jonas, ele pregou duramente naquela palavra, aquele povo se consertou. Ali o povo se consertou perante a face do Senhor. Só que mostra também que Jonas, ele teve o descontentamento, porque o povo se consertou, porque o povo começou a fazer a obra do Senhor, onde muitos ali se humilharam, vestiram panos de saco e se purificaram na presença do Senhor. Aleluia. Mas por quê? Porque tem uma palavra dura. Deus precisou exortar esse povo para dizer: eu vou destruir, eu vou ceifar a vida de toda essa cidade, porque não quer andar dignamente na minha presença. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, a gente acaba entrando numa zona de comodismo. Verdade, meu. Aonde sentamos nos nossos bancos, não pregamos, não louvamos, não evangelizamos, não consagramos, mas se levanta contra aquele que está fazendo. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, uma hora a pessoa muda.
faça. Não tema o homem, tema somente a mim. Quando eu te colocar no lugar, você vai. Quando eu te mandar falar, você fala. Quando eu te mandar você ir, você vá. Não se intimide com o que o homem vai pensar. Ah, é uma palavra dura, Deus se responsabiliza. Ah, é uma palavra de bênção, Deus também se responsabiliza. Por que temes ao Senhor? Por que temes ao homem? Aleluia. Jonas, ele temeu, mas que nesta noite nós viemos ser obedientes à palavra do Senhor. Que nós não viemos entrar no meio do porão ou mesmo dentro de uma caverna, assim como Elias fez. Ele se escondeu dentro de uma caverna, ele lutou bravamente, mas ele por medo, ele teve medo de Jezabel. E Deus nessa noite ele fala: não te levantei para temer o homem. Eu sou. Eu me responsabilizo pela tua vida. Eu me responsabilizo por ti. Somente faça a minha obra. Somente faça o meu querer. Não viemos ser que nem Jonas, nos intimidar, ter medo das circunstâncias, ter medo do que vai acontecer. Simplesmente nós nessa noite nós colocamos o Senhor na frente e falamos: Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Eu tenho certeza que quando Deus ele está no comando, pode a potestade do inferno se levantar contra a tua vida, mas não vai permanecer de pé. Porque estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, somente a vontade do Senhor. E não a vontade do homem, não está debaixo do jugo do homem, sim do Senhor. Porque muitas vezes passamos por processo, porque Deus ele nos manda fazer e nós não fazemos. Aonde recai muitas coisas sobre as nossas vidas. Naquela noite a qual o presbítero já estava intercedendo pela minha vida, Deus tinha mandado fazer algo e eu não fiz. Eu me intimidei, eu falei: Senhor, eu não quero. O que vão pensar de mim? Vão dizer: você está louca. E eu falei: não vou fazer. Entrei dentro do meu quarto, fechei as portas e falei: vou dormir. Mas o inimigo ele se levantou de uma forma a qual que eu falei: Senhor, eu vou sucumbir. Eu não vou resistir. Porque parece que as minhas forças ela perdeu. A força daquele que estava tentando lutar comigo, ela multiplicou, triplicou. É uma força a qual eu nunca tinha sentido. Era uma força sobrenatural a qual eu tentava me levantar, tentava me mexer. Eu clamava ao Espírito Santo de Deus, eu clamava a presença do Senhor, mas parecia que Deus não estava me ouvindo naquele momento. E eu falei: Senhor, por que isso? E eu fui o preço da minha desobediência, porque eu não sou Edilane, vai lá e faça. Eu falei: Senhor, mas eu não vou falar. O que vão pensar de mim? E o inimigo ele veio de uma forma tão furiosa. Eu falei: Senhor, me ajuda. E quanto mais eu clamava, parecia que as forças se multiplicavam. A força do inimigo ela triplicava, ela me prendia na minha cama, onde eu via tudo acontecer ao meu lado e eu não conseguia reagir. Aonde que as luzes estavam escuras, as luzes ficou mais escura ainda. Aonde eu vi uma cortina de fumaça, assim, uma nuvem negra dentro do meu quarto. E eu falava assim: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu clamava, eu orava, louvava, eu orava o Salmo 91 e as forças pareciam que aumentavam. Só que por um momento eu falei: Senhor, eu não aguento mais. E eu só senti uma claridade assim, entrando dentro do meu quarto, sem eu entender o porquê. Mas não foi as minhas orações naquele momento que foi ouvida, foi a oração do servo do Senhor, a qual o Senhor despertou na madrugada para estar intercedendo pela minha vida. Quantas vezes o inimigo tem tentado te paralisar, mas alguém que intercede pela tua alma, alguém de joelhos dobrados intercedendo
nossos medos, pelas nossas timidez, por nada, mas que nós viemos ser homens e mulheres que buscam ao Senhor, que façam a vontade dEle, porque nós sabemos que o Evangelho não é fácil, não é flores, nós sabemos que o Evangelho ele é dolorido, ele é árduo, muitas vezes nos ferimos, nos machucamos, nos frustramos, mas é nessa força que Deus ele nos aperfeiçoa, nos capacita, nos chama, nos escolhe e nos concede as nossas bênçãos. Deste sofrimento a qual nós passamos nos dias, nos cotidianos, para o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. E nessa noite eu agradeço a oportunidade.